Olá, salve, salve! Segunda-feira, nós estamos começando mais uma Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e simultaneamente pelo nosso site. E tu ainda pode rever ou buscar os programas perdidos na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje, nós temos um bate-papo com o Gaudêncio Fidelis sobre a campanha de arrecadação coletiva para a realização da exposição Queer Museu no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Também estarão aqui conosco os músicos Daniel De Biagi e Marisa Rothenberg para falar do lançamento do single Homem de Bem. Mas a gente começa o programa falando com o jornalista Paulo Moreira sobre o Estúdio Público de Gravação Geraldo Flach e as inscrições para sua utilização que já estão abertas, disponíveis, públicas e gratuitas. Isso, Paulinho, tudo bem? É isso aí, tudo bem, Domício? Obrigado pelo convite. Estão abertas as inscrições para o Estúdio Geraldo Flach, né? Que é uma iniciativa da coordenação de música desde 2012, abriu um espaço para que aqueles grupos, aqueles artistas que não tenham condições de pagar uma diária de estúdio, né, que eles tenham a possibilidade de entrar no edital, de se classificar e de ter um período de gravação e de mixagem dos seus trabalhos. Normalmente, o cronograma do estúdio é o seguinte: de abril a novembro nós temos temporadas, 7 temporadas, minimamente 180 horas, para os classificados ocupar aquelas 180 horas, gravar os seus trabalhos, mixar e deixar pronto para lançar, ou na mídia física ou na mídia virtual. Bom, lembrando que é um estúdio de gravação, né? Então não é um estúdio de ensaio onde tu encontra equipamentos como amplificadores, bateria, coisas desse tipo para que tu chegue lá e toque. Ele é um estúdio onde tu tem os equipamentos necessários para a gravação de uma ótima qualidade, Sim, de utilização, e técnicos para que tu possa tirar o melhor desse equipamento, que é uma peça super importante dentro, porque o equipamento, muitas vezes a gente consegue equipamento até, o home studio também tem essa possibilidade, mas a possibilidade de ter o profissional também é disponível ali para que tu possa, muitas vezes, ajustar questões de afinação, andamento. Tu tem esses profissionais lá disponíveis também para poder fazer isso, né? Tu, Domício, fizeste gravações lá, né? Utilizei lá em 2015 com a banda O Daniel e a Marisa, que vão falar aqui daqui a pouco, também já fizeram gravações lá e pode atestar a qualidade dos técnicos que estão lá disponíveis para fazer exatamente isso, né? Para ser um ouvido externo na hora da gravação, né? Para dizer, olha, se tu não tem um produtor junto contigo, tu tem os técnicos que podem te dar toques, né? De, afinação aqui, quem sabe, dobra a voz ali. Quer dizer, essas questões técnicas todas que vão abrilhantar o teu trabalho, né? Vão tornar o teu trabalho mais brilhante, mais colorido, mais interessante. E o processo de seleção, como é que ele funciona? Como é que estão abertos? As pessoas têm que inscrever o projeto para uma gravação de um disco, para essa série de gravações. Ele já tem que ter algum tipo de gravação, o projeto pode ser um projeto apenas no papel. Como é que funciona essa etapa? Normalmente a gente pede uma demo, né? Uma demo porque os jurados vão analisar o trabalho a partir dessa demo. A inscrição está aberta, vai até o dia 1º de março e normalmente os candidatos inscrevem e escolhem empiricamente a temporada que querem, né? Tem gente que pode gravar em maio, tem gente que pode gravar em abril, tem gente que pode gravar só em outubro, né? Então, a gente pede que os inscritos coloquem a sua preferência nas temporadas que estão no edital ali, estão listadas no edital, de tanto a tanto de abril, de tanto a tanto de maio, de tanto a tanto a junho, né? E escolham a sua preferência. Na hora de fazer a avaliação dos trabalhos, se empatar, por exemplo, dois pedidos do mesmo mês, a gente faz uma reunião
de conciliação para dividir e para acertar, todo mundo ficar satisfeito e poder fazer a sua gravação, né? É importante a questão dos períodos também, até por questão de experiência própria, já ter passando por lá e gravando, que a gente já viu, e também por experiência tua na administração lá, deve ter visto das pessoas quererem executar, fazer os seus discos, fazer os seus trabalhos, e às vezes não tem a viabilidade de tempo. E é importante tu te programar para fazer isso. As várias etapas da produção de um disco são importantes, mas tu te programar e pensar assim, olha, num mês, determinado mês, eu vou parar, de repente eu vou tirar férias, ou as pessoas param para fazer, porque são 180 horas, mas elas têm que ser corridas, né? Tipo, não é assim, tipo, tem durante o ano 180... Não, tu precisa de determinado por tempo temporadas, te dedicar à gravação do disco. Fechadas, né? Com começo e fim, né? O candidato escolhe a temporada e usa aquela temporada para fazer a gravação, para fazer mixagem, para fazer todo o trabalho, né? Lembrando que tudo isso é de graça, com excelente equipamento e excelentes técnicos. Né? Paulinho, por favor, o endereço, os espaços por onde as pessoas podem se inscreverem. As pessoas podem se inscrever na coordenação de música, que é no subsolo do Centro Municipal de Cultura, embaixo da Biblioteca Érico Veríssimo, ou então lá no estúdio mesmo, que é nos fundos do Teatro de Câmara, lá na República. Né? As inscrições estão abertas até o dia 1º de abril, depois tem um período de avaliação e a gente pretende divulgar os resultados no dia 5 de abril deste ano, para já a primeira leva já começar praticamente imediatamente o seu trabalho lá no estúdio. Lembrando que também o site site portoalegre.rs.gov.br/SMC também tem informações. Já que a gente falou em divulgar informações em breve serão divulgadas e também informações super relevantes com a produção musical aqui da cidade. É o Prêmio Açorianos, que em breve, amanhã já sai isso? Se tudo der certo, amanhã a gente divulga a lista dos indicados ao Prêmio Açorianos 2016, 2017. Nós pegamos metade de um ano e metade do outro. E a cerimônia de entrega do prêmio vai acontecer no dia 20 de março, no Teatro Renascença, dentro da Semana de Porto Alegre. Bom, quem está produzindo o seu disco, produzindo o trabalho de maneira constante, trabalhando, ensaiando, quem sabe tu grava o teu disco no Geraldo Flac, no Açorianos de 2018, 2019, pode estar sendo exatamente, indicado. Pode estar lá concorrendo. Claro. Obrigado, Paulo Moreira. Obrigado, até a próxima. Domício. Um abraço. Certo. Bom, Gourmet é o 5º álbum do grupo cubano Orichas, que será lançado em abril. E esse é o destaque do show que eles apresentam nessa quinta-feira no Bar Opinião. Pela primeira vez em Porto Alegre, o grupo que mistura hip-hop com a tradicional música cubana se apresenta a partir das 9 horas da noite, trazendo para os gaúchos a performance do trio que se destaca na mídia desde o final dos anos 90. Depois de uma parada em 2009, eles retornam com um novo single, Sastre des tu Amor. Make a shift and you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice when you say, baby, I'm the one you'll find deep in the groove that drives your body and your senses. I'm the heat inside the rhythm and love. Foi lançada em janeiro pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage do Rio de Janeiro, uma campanha de financiamento coletivo para a montagem da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A mostra, que foi cancelada em setembro do ano passado aqui em Porto Alegre, após ataques difamatórios, já arrecadou 20% do valor necessário para a sua execução no Rio de Janeiro e a campanha segue até o final do mês de março. Conosco, o Gaudêncio Fidelis, curador da exposição. Seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez, com esse projeto de super relevância. E, bom, eu te falei aqui da relevância desse projeto, mas gostaria que tu falasse para nós, assim, explicasse
público do Estação Cultura a relevância não só da exposição Queer Museu no seu formato inicial, da ideia inicial dela, que foi colocada no Santander Cultural, mas da relevância de persistir, de resistir e levar ela para o Parque Lage, por favor. Sim. Acho que a cada dia que passa, e na medida que o tempo evolui, a gente vê o significado e a importância dessa exposição. Acho que isso foi exaustivamente divulgado pela imprensa, né, num papel extraordinário que desenvolveu aí de esclarecer a opinião pública. Nesse momento, acho que é importante as pessoas entenderem que reabrir a exposição é, antes de tudo, um ato muito importante de fazer frente à censura que se abateu sobre a exposição e sobre uma série de eventos subsequentes que a seguiram, né? Nós presenciamos muitos episódios de censura, da volta da censura no Brasil, uma coisa impensável em pleno século XXI, aí 2017, 2018. Esses episódios continuam, então reabrir essa exposição é, antes de tudo, fazer frente a essas manifestações de censura e também de cerceamento da liberdade de expressão. A outra questão que eu acho que é fundamental de entender e que é muito importante nessa nossa tentativa de reabrir a exposição é que com ela reabrirá uma grande plataforma de debate para que a gente possa discutir todas essas questões que envolveram a exposição e que são bastante complexas e amplas e que eu acho que dizem respeito e são de grande interesse às parcelas mais progressistas da sociedade brasileira que querem rediscutir essa questão. Nesse sentido, todas as questões que foram suscitadas pelo cancelamento, pela censura da exposição, têm esse caráter positivo, né? Sim. Colocar essas questões em debate, né? Sim. Acho que quando a exposição sofreu esse drástico e trágico, vamos dizer, fechamento, o debate foi encerrado naquele momento, mas ele imediatamente foi reaberto por essas parcelas muito significativas da sociedade brasileira, acho que não só significativas em termos de números, mas da amplitude que esses grupos representam, essas pessoas todas, de todos os setores da sociedade, e que reabriram esse diálogo e esse debate porque ele era de interesse da sociedade. Acho que a nossa disposição de reabrir e essa reafirmação política de reabrir a exposição representa isso. E nós, inclusive, acho que é importante dizer isso, ao criar uma plataforma de financiamento popular, através de uma plataforma de crowdfunding, responde, nesse momento, a uma vocação que a exposição adquiriu depois do seu fechamento, de justamente ter sido entregue para a sociedade, né? De fazer parte de uma discussão que a sociedade quer levar adiante, que é importante para a democracia brasileira, que diz respeito a essas questões que são intoleráveis, né, como a censura, mas também a liberdade de expressão e o quanto ela é fundamental, especialmente numa jovem democracia como o Brasil. Bom, e até a questão de utilização dos equipamentos públicos como o Parque Lage também tem a ver com todas essas questões, né? Sim. O próprio Parque Lage também, e também a questão de reestruturação do próprio parque, né? Então, parte da renda que tem que ser arrecadada é também para que a exposição possa acontecer naquele espaço. E o porquê desse espaço, então, que tem a ver com... O Parque Lage, ele tem uma vocação histórica extraordinária, porque ele sempre foi um espaço de resistência artística. Então, eu acho que ele está muito de acordo e muito em sintonia com a plataforma curatorial da exposição Queer Museu. Também porque houve como é de conhecimento público, houve esse cerceamento e esse impedimento por parte do prefeito Crivella de que a exposição fosse para o Museu de Arte do Rio. Diante dessa intempestiva e absurda atitude do prefeito, o Parque Lage, como um órgão do Estado, se manifestou imediatamente com a disposição de levar a exposição para lá. Agora, em relação especificamente à questão do financiamento, acho que é importante nós entendermos o seguinte: a reabertura dessa exposição, e eu acho que é importante nós entendermos que a exposição ela se realizou, ela aconteceu, apesar de ter sido abreviada em precisamente um mês, mas ela existiu. Agora, a reabertura dela significa a possibilidade e a necessidade de reabrir esse debate de uma maneira mais ampla e de permitir com que a sociedade como um todo, aquela que é contra a censura, ou mesmo que não tenha disposição imediata de ver a exposição, mas que não aceita esse
tipo vamos dizer assim, de ataque à produção artística e à produção de conhecimento, tem agora nas mãos a possibilidade de, ao fazer uma contribuição, através dessa campanha, reabrir a exposição. Essa possibilidade ela está integralmente nas nossas mãos. E a campanha foi constituída de uma maneira bastante interessante. Ela começa com valores de contribuição muito populares, como R$20, e vão em todas essas faixas intermediárias, chegando até contribuições para eventuais patrocinadores nos valores mais altos, como R$50 e R$100.000. Mas tem toda uma gama de possibilidades para todas as possibilidades, para todas as possibilidades que cada um possa ter de dar uma contribuição para reabrir essa exposição. Além da contrapartida pública e para a democracia e todas as contrapartidas que a gente sabe que contribuindo com essa campanha e com essa exposição a gente sabe que a gente vai estar fazendo, tem também, sempre, o crowdfunding ele é baseado nisso, nas recompensas, né? Sim. Então, quais são algumas dessas recompensas? Então, todos esses valores, mesmo os valores, começando pelo valor menor, que é de R$20, né? O mais popular, vamos dizer assim, até os valores maiores, todos eles têm recompensas. Várias dessas são obras de arte, por exemplo. Contribuições em torno de R$1.000 ou R$1.500 recebem uma obra de arte. São obras de arte que têm valores muito acima e que foram doadas pelos artistas e que têm valores muito acima dessas contribuições. Publicações, por exemplo, há uma contribuição no valor que está no patamar de R$180, em que a pessoa que contribuir receberá o novo catálogo da exposição, haverá um catálogo inédito da exposição com novos textos, falando de todas essas questões que envolveram seu fechamento e também ampliando o raio de atuação da exposição. É uma publicação inédita, maravilhosa, e que a pessoa pode ter na medida que dê essa contribuição, por exemplo, de R$180. Para todas essas faixas há uma recompensa. Eu queria salientar um outro aspecto também, que eu acho que é muito importante. Ao dar essa contribuição e ao reabrir essa exposição, nós estamos essencialmente abrindo a possibilidade de abrir essa grande plataforma de diálogo que vai se estender, de debate, que se estenderá por 30 dias durante o período da exposição. E esses debates, que serão inúmeros e diários acontecendo durante esse período, nós discutiremos questões como, por exemplo, fundamentalismo, a judicialização da arte, questões relativas à comunidade LGBT, que foram o centro gravitacional dessa exposição, questões relativas aos ataques que vêm sofrendo as religiões de matriz afro no Brasil, por exemplo, e que tem sido, a gente tem que considerar inconcebíveis, né, porque nós vivemos num país laico. Questões também relativas aos ataques que vem sofrendo uma grande festa popular como o Carnaval. Tudo isso se juntou a essa narrativa da Queer Museu. Ela foi trazida de volta para essa discussão. Aumentou muito, né? Sem infelizmente. Dúvida. Sem dúvida. Bom, então a maneira de contribuir é passando no site benfeitoria.com/queermuseu. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Gaudêncio, e parabéns pela resistência. Obrigado. Certo? Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Na volta, falamos de música com o Daniel De Biagi e com a Marisa Ronneberg. Estamos de volta e agora para conversar sobre o single Homem de Bem, do cantor Daniel De Biagi. A música está disponível nas principais plataformas digitais e tem a participação do pernambucano Almério e produção da Marisa Ronneberg. Sejam bem-vindos, Marisa e Daniel, aqui ao Estação Cultura. Eu disse as principais, mas está em todas que tu pôde colocar, né, Daniel? Estão em todas. Né? Primeiro, é sempre um prazer estar aqui, né? Muito obrigado, Domício. E o single está desde terça-feira da outra semana passada, em todas as plataformas digitais. E nós lançamos também um clipe, né, um lyric clipe, né, ia ser simplesmente um lyric vídeo, né, com a letra, e acabou evoluindo e sendo um trabalho mais quase um clipe, né, que está disponível no YouTube e no Facebook, nas nossas páginas. Pois é, a ideia é de acabar trabalhando ele dos formatos digitais
explorar o máximo possível as plataformas digitais, que uma das plataformas de ouvir muita música é o próprio YouTube também, né? É. O Facebook e também, hoje em dia, né, é onde a coisa da música está acontecendo, né? E esse é o primeiro single do disco, que deve ser lançado em abril, com a produção da Marisa Rothenberg, né? E nós antecipamos essa primeira música, Homem de Bem, para a gente começar a mostrar um pouco do que vai ser esse trabalho do disco, né? E como é que tem a cara desse disco, Marisa, tu que está produzindo, para não deixar a coisa tão apertada assim para o próprio artista falar dele mesmo, às vezes é um pouco complexo, né? Então vamos deixar para a produtora falar. Então, eu tive o prazer de produzir o primeiro, o EP do Dani, né? O EP é como se chama uma coletânea de poucas músicas, né? Não chega a ser um CD. Que nós lançamos em 2013. Isso. Né? E eu fiz a coprodução com o Gelson Oliveira. Foram 5 faixas e teve uma resposta muito boa. Assim, uma aceitação enorme. No assim, Brasil, lá para cima. Pelas redes sociais. E o que eu posso dizer é que agora eu tive a honra de ser convidada pelo Dani para produzir o disco, né? Daí são 11 faixas. E que eu vejo ali uma maturidade nele como artista, como compositor, como intérprete, como letrista, né? E muito me honra poder fazer a produção. Eu comecei a fazer a preparação vocal com a Marisa, se não me engano, em 2011. Né? Então a Marisa vem acrescentando na minha história desde lá. Lançamos o EP Drama Flor, que também está disponível nas plataformas, né? Para quem quiser escutar. E a Marisa, ela faz um trabalho excepcional como produtora musical, né? Chamando tantos outros talentos aqui que nós temos e pensando os arranjos e dando um colorido muito especial para todas as músicas, para todo o disco. Então, essa parceria que deu tão certo no Drama Flor, eu chamei Marisa, eu quero que tu produza também agora o disco inteiro. E foi muito interessante porque foi meu primeiro disco que eu produzi sozinha, né? Porque desde que eu entrei nessa seara da produção musical, eu sempre tive a parceria do Gelson Oliveira, né? Que é meu grande parceiro. E dessa vez eu resolvi peitar sozinha, né? E é interessante porque eu tenho minha carreira como cantora, de uns tempos para cá eu vim investindo como preparadora vocal, mas entrar nessa seara da produção musical, que é uma seara ainda bastante masculina, né? São raríssimas as mulheres produtoras musicais que se envolvem com todo o processo do disco, né? Então eu me sinto um pouco também fazendo parte dessa história, né? De ser uma produtora musical mulher. E eu posso dizer assim que eu me inspirei em 2 grandes amigas minhas, que é a Mônica Tomasi e a Dani Calisto, que eu as vi produzindo coisas e eu pensei, puxa vida, mas que interessante, né? Elas estão produzindo, será que eu também tenho a ver com isso? Aquilo me instigou e mergulhei de cabeça a produzir. Interessante que a gente falou, fez referências a alguns nomes, ou vários nomes, todos de pessoas que atuam na cena local aqui, na cena do Rio Grande do Sul. Tipo, isso tem muito a ver com o teu trabalho, Daniel? Tipo, a ideia de estar olhando assim, o que está sendo produzido aqui, mesmo que esse teu trabalho tenha um retorno muito bom fora do Rio Grande do Sul, inclusive também com esses intercâmbios também proporcionados com a língua francesa, também tem te ajudado também. Mas a cena local é também o que move muito a tua musicalidade? Sim, a gente está sempre atento ao que está acontecendo aqui com os nossos colegas. E claro, até por uma questão de que nós estamos aqui em Porto Alegre, de chamar esses nossos amigos e colegas para o disco, né? Acho que a minha música ela é mais urbana, né? E eu quis justamente no Homem de Bem, que é uma certa ironia, né, com esse termo, Homem de Bem, chamar um nordestino para cantar comigo, que é o Almério, que é um cantor pernambucano que tem um trabalho excepcional, que recentemente lançou o 2º disco dele pelo Natura Musical, chamado Desempena. Vale a pena conferir.
E eu acho que casou muito bem essa história, porque o homem de bem, né, que a gente, ironicamente falando, do homem de bem é aquele que a gente tem escutado muito isso na boca de pastores, de bispos, que têm suas condutas bastante duvidosas e enchem a boca para falar que são homens de bem, os políticos corruptos, né? E essa questão até de alguns separatistas, eu quero chamar um cara que tem um trabalho ótimo e é nordestino para cantar comigo essa música. E então chamei o Almério, que eu já conhecia o trabalho dele, eu já cantava uma canção dele desde 2013 no show que eu fiz do EP Drama Flor. Eu tinha incluído uma canção dele no show, né? E nós temos uma amiga em comum que nos aproximou. E mostrei a música para ele, convidei e ele topou na hora, né? Além dele, nós teremos no disco também a cantora paulista Bruna Caram, participando numa canção, e a gaúcha Paola Kirst também. Bom, e o vídeo que a gente vai encerrar o Estação Cultura de hoje com esse lyric vídeo que virou um clipe, um lyric clipe, que tem a participação do bailarino ali que também está muito... Do Fernando Queiroz. E de quem é a direção ali do... A direção é minha, tá? E tem a direção de movimento é da Ana Medeiros e a participação é do Fernando Queiroz, esse grande bailarino nosso aqui, que abrilhantou o nosso lyric clip, que a gente tem chamado agora. E que está disponível no YouTube, nas plataformas e para todo mundo que quiser olhar. Bom, e para quem quiser ter mais informações, adquirir, porque as músicas podem ser escutadas, compradas, baixadas, uma série de possibilidades, EPs antigo, EP antigo, todas essas possibilidades, passa lá no Facebook do Daniel que é o facebook.com/daniel.debiage. Confere lá o material do Daniel Debiage. Queria agradecer a presença de vocês aí, sucesso. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima com pelo banda. espaço maravilhoso. Olha, seguimos por aqui. Enquanto estivermos aqui, estamos aqui. Certo, pessoal? Sigamos todos juntos. E a gente encerra o Estação Cultura de hoje com o lyric vídeo da música Homem de Bem, do Daniel Debiage. E nós voltamos ao vivo amanhã, às 1h30. Tchau, tchau. Suas dores rasgam minha pele, seus tremores. Gosto do gosto do mundo, anis diverso a pé, sofrido demais. Cegam meus olhos, suas cores, matam-me a fé, os desamores. Não me confunda, eu tô na rua. Sem armadura pra sofrer, não tem cura. Que eu não sou Teu homem de bem. homem de bem.